Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio dessa terceira temporada que a cada dia fica melhor pelo nível dos convidados que têm chegado aqui para conversar com a gente. E hoje, novamente, eu tenho a honra de trazer um cara que eu admiro demais, né? Que a gente foi se estreitando porque eu fui atrás de um protocolo que eu usava, depois eu precisei da referência dele, eu não achava essa referência em lugar nenhum e muita gente usava. E essa pessoa prontamente me atendeu com toda a educação do mundo e o carinho e uma atenção. E eu sempre falo que os meus ídolos transcendem o esporte, né? São ídolos porque o que são como pessoas. Então, tanta gente menos que ele, a humildade desse cara é demais, porque esse cara tem uma admiração muito grande, tanto pelo âmbito profissional e agora também, depois que ele me atendeu desse jeito, pelo âmbito pessoal. E desde então a gente se fala esporadicamente e que honra trazê-lo para o nosso podcast aqui. Então, seja bem-vindo, meu amigo, meu ídolo, meu parceiro, meu colega de profissão, Herbert Simões. Fala aí, Herbert, tudo bem, cara? Seja bem-vindo ao Resistência Podcast e já começa se apresentando aí para o pessoal, falando a sua capivara completa. Tá bom. Obrigado, Sandro, pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas experiências aí, trocando ideia com o pessoal da corrida, o pessoal que gosta de condicionamento físico de modo geral. E como o Sandro colocou, eu sou o Herbert Gustavo Simões. Eu sou bacharel em Educação Física pela Unesp de Rio Claro, mestrado em Fisiologia pela Universidade Federal de São Carlos e também um doutorado sanduíche na Florida State University, em Tallahassee, com a finalização dele na UFSCar também. E, recentemente, um pós-doutorado da Universidade de Miami. Essa é a minha formação geral, né? Mas eu adoro dizer que eu sou atleta master também, ainda estou competindo. Sou um velocista de 52 anos, barreirista. As minhas principais provas são as corridas com barreiras, algumas das quais eu já fui recordista sul-americano e sou ainda recordista sul-americano em algumas categorias do Master. É isso aí. Aí sou professor da Universidade Católica de Brasília, onde eu oriento no mestrado e doutorado, e sou treinador de alguns atletas também das categorias de base no atletismo. Isso que eu ia falar, Herbert, muito legal, assim, depois você pode até falar um pouquinho mais da sua história, do seu início, da sua trajetória no atletismo, mas, assim, pelo que eu sei, os seus atletas aí são seus filhos também, né, que tem marcas expressivas aí, né, nós estávamos até conversando, acho que ontem, em off aqui, fala um pouquinho dessa genética aí, mano. Pois é, eu sou casado com a Carmen Campbell, inclusive ela está atrás ali na imagem, conheci ela lá em Rio Claro, na Unesp. Ela era orientada do Denadai no mestrado, e aí ela tinha velocidade também, né? Convidei ela, eu fui o primeiro treinador dela, e a gente foi para o laboratório, daí a gente foi se conhecendo. Inicialmente éramos colegas de pesquisa, depois nós começamos a namorar, né? Nos casamos e tivemos nossos filhos. Ao longo dessa trajetóriazinha aí que eu coloquei, ela começou a competir e me acompanhar nas competições, que eu já competia desde os 14, 15 anos de idade, né? Inclusive, o esporte foi algo importantíssimo que aconteceu na minha vida, bem na adolescência, assim, quando a gente está já frequentando, assim, relacionando com alguns grupos de risco, vamos dizer assim, né? Tem alguns caras lá que são meus camaradas até hoje, mas tinha uma turminha aí que eu tinha uma amizade quando eu era adolescente, que eu percebia que não ia dar bom, viu? Se não tivesse aparecido o esporte, um professor de educação física, né, descobriu que eu tinha velocidade e tal. Por causa disso, até depois, recentemente, me tornei consultor da ONU, né, num projeto para desenvolver habilidades para a vida em crianças que vivem em áreas de risco social, usando o esporte, né, como forma de resgate, para desenvolver essas habilidades para a vida, né. Foi algo que aconteceu comigo mesmo, né. Aí, quando eu conheci o esporte, numa competição escolar, o primeiro treinador me convidou, eu fui treinando, foi uma mudança animal na minha vida,
de disciplina que eu não tinha, resiliência, organização pessoal, tudo que o esporte traz, o Herbert não tinha. E aí, ali foi formando o que ia ser o Herbert lá no futuro, né? E depois, já aos 32 anos, defendendo meu doutorado, ainda estava, um dia antes da minha defesa, eu estava correndo uma prova de 110 com barreiras num Troféu Brasil de atletismo. E aí eu me tornei atleta master, não quis parar, né? Naquela época, eu ainda tinha um grupo bom de atletas no estado de São Paulo, eu era treinador da equipe de São Carlos, depois Suzano, Mogi das Cruzes. Eu treinava bons atletas, alguns atletas de elite que iam para Grand Prix internacionais, atletas que foram para a Europa. Só que daí, Sandro, eu estava começando a ver o meu doutorado quase atrasando, assim, porque hoje mesmo eu fui elaborar treino para os meus atletinhas, inclusive os meus filhos, fiquei a manhã toda ali para elaborar uma planilha para 2 atletas, né? Quando você faz a coisa bem pensada, com ciência, né, dentro de uma periodização correta, isso leva tempo, né? Leva tempo esse trabalho que a gente faz, né? Mas enfim, então lá atrás eu falei, pessoal, vou dar um tempinho tal e vou para Brasília e vou terminando meu doutorado. E aí eu resolvi ficar só sendo atleta master. Foi ótimo para mim, um tempo para mim, sabe? Fui campeão mundial 3 vezes, fui vice-campeão mundial uma vez e uma medalha de bronze outra vez em competições na Europa, Estados Unidos, Austrália, e sempre treinando como atleta master e fazendo carreira acadêmica, produzindo bastante paper. Acho que eu tenho uns 300 artigos publicados no Lattes. E não foi fácil fazer a gestão da pesquisa. Naquele momento já estava com gestão no laboratório, já sendo diretor do programa de mestrado, doutorado aqui, quando a gente foi para a nota 5 na CAPES. Aí meus meninos, nasceu o Luca, e crescendo, depois Pietro. E eu indo para a pista e treinando, a minha esposa também, essa molecadinha rodeando, né? Aí começou a ter aquelas Cortou seu áudio, Herbert. Acho que você bateu a mão no mute. Voltou. Começou a ter oportunidade de levar meus meninos nessas maratoninhas da Caixa. Eu acho que tinha uma etapa em Campinas, aqui em Brasília, aqui em Goiânia. Era sensacional essa maratoninha da Caixa. Ali foi importante para aparecer muito talentinho no esporte. E assim foram meus filhos, né? Eu comecei a levar eles para correr maratoninha da Caixa e começaram a ganhar bicicleta. A Pietra juntou aqui eu perco a conta, não sei se 6, 8 bicicletas. O Luca umas 2 bicicletas, porque o campeão de cada etapa da maratoninha ganhava bicicleta, em cada categoria, né? E aí eu falei, os meninos são bons de corrida. Fiquei feliz, falei, pode ser que vão gostar. Daí eu fui fazer um pós-doc no exterior, e lá eu falei, vou levar a molecada a brincar, competir. Vi uma competição que saiu um anúncio lá, uma competição infantil, mas aí meu paradigma quebrou, cara. A hora que eu cheguei numa competição infantil, que foi lá perto de Miami, assim, uma cidade lá perto de Miami, e vi que a hora que você chegava, não tinha lugar para estacionar o carro fora da pista, nos 2 quarteirão antes, não tinha lugar dentro. Tinha aquelas famílias com tendas, com até acampado eles estavam. E para você ter uma ideia, séries de 7 e 8 anos, que era a série da Pietra, por exemplo, chegava a ter 10 séries de 8 crianças, cara, com sapatilha no pé, nessa idade, né? Aí a prova de 400, por exemplo, eles tinham 2 equipes de arbitragem. Largava, a hora que essa série estava lá nos 200, já largava a outra série. Então, ao mesmo tempo, na mesma pista, tinha 2 séries correndo, para tamanho volume de pessoas, de crianças, adolescentes, praticando atletismo. Ali eu vi, cara, é por isso que o atletismo americano é o que lidera tudo, né? Tirando especificamente as provas de velocidade que a Jamaica faz frente aos Estados Unidos, os Estados Unidos domina, né, o atletismo, e ali eu comecei a entender por quê. A massificação do esporte, a cultura do povo em relação ao esporte, a valorização do atletismo, né? E aí eu comecei a treinar meus meninos ali. Quando eu voltei para o Brasil, depois de 2 anos no exterior, daí eles começaram a participar de umas competições escolares. Aí a Pietra classificou das barreiras e aí começou. Hoje, resumindo, a Pietra já foi campeã brasileira 2 vezes, ela já pegou 2 convocações internacionais, tem 2 medalhas na Gimnasiade, aconteceu na França, é um campeonato mundial escolar. O Luca, nesse momento, ele lidera o ranking brasileiro dos 400 com barreiras no adulto, sendo que ele tem 19 anos.
Eu sei que essa posição no ranking não deve ficar assim, porque tem gente muito boa que não correu ainda, outros vão melhorar a marca, mas eu fiquei de cara. Ele fez no sábado agora 51,84 nos 400 com barreiras, e ele acabou de fazer 19 anos, né? Então, e a Pietra, e o Luca foi convocado para disputar o Mundial Sub-20 ano passado, pegou seleção também. A Pietra também pegou seleção para o Sul-Americano, ela correu os 200 rasos. E tem Bolsa Atleta Federal, eles têm patrocínio, então acabaram que estão fazendo marcas melhores do que nós, os pais, fazíamos. Mas a herança não é só genética, não, viu? Tem hora que eu não sei o quanto é cultural e genético isso daí. Eles cresceram vendo a gente, né? Eles vivem isso, vivem a fisiologia do exercício também. Então, eles são bem safos, né, em relação a treinamento, fisiologia do exercício, nutrição saudável, o esporte em si. Sabe que eu cutuquei a onça com a vara curta, né? Para falar isso, minha pesquisa foi qualitativa também no meu mestrado e doutorado, sabe? A influência do ambiente em crianças com deficiência através da capoeira como ferramenta de análise, que eu sou. Então, eu cutuquei e falei da genética, porque aí vai fazer parte do segundo tempo da nossa conversa aqui, né, Herbert? Então, vamos deixar o pessoal aguçado para saber sobre os telômeros, sobre envelhecimento, esporte, e aí eu acho que cabe mais essa analogia de cultura e genética também, né? E a princípio, então, sensacional, cara, você falar dos seus filhos, isso, e da sua história. Então, assim, agora quem escuta, quem vê o nosso podcast, entende, porque pode cair a qualquer momento a live aqui, né, o nosso papo, porque tá pesado demais, 300 papers, recorde mundial, sul-americano, os filhos. Então, se cair a internet, a gente já sabe que não aguentou o peso do homem, né? Que isso. Brincadeira à parte, Herbert, vamos lá, vamos começar aqui. Os nossos ouvintes estão sedentos para te ouvir falar, né? Então, eu sei que uma coisa que você estudou muito também, né? E ainda estuda, mas o legal é que você estuda e aplica, né? Você, como eu, a gente gosta de fazer ciência, mas de colocar essa ciência em prática, unir teoria e prática, né? Então, isso é muito importante. Você lá atrás já falava alguns conceitos de tabulação, de determinação de limiar por teste indireto, né? Inclusive, tem um protocolo seu dos 3 quilômetros que eu uso bastante. Fala primeiro para quem está no... A gente tem, como eu estava te falando, tem bastante atleta aqui, amador, que escuta o podcast e muitos professores. Então, começa explicando de maneira mais simples, depois a gente vai deixando mais difícil, o que é limiar e falando um pouquinho desse protocolo, quais protocolos mais se mudou alguma coisa desse tempo. Bom, eu vou tentar colocar a linguagem mais simples possível para todos os ouvintes, né? Para que consigam entender os corredores. O limiar anaeróbio é uma intensidade de exercício na qual você consegue realizar com uma percepção de cansaço, mas um cansaço suportável, né? Que você não entra em desequilíbrio. Imagina você correndo meia hora num ritmo mais ou menos forte, sabe? O limiar anaeróbio é uma velocidade de corrida próximo da qual a maioria dos atletas correm os 10 quilômetros, por exemplo, tá? Então, é uma intensidade de exercício onde você tem um equilíbrio ainda mantém o equilíbrio de diversas funções fisiológicas, né? A gente fala muito do lactato sanguíneo, né? Quando a gente faz exercício, a gente usa um substrato energético, que é o glicogênio muscular, mas quando ele é metabolizado, também ocorre uma liberação, um acúmulo de lactato no sangue, o qual também é removido, né? Então, é produzido no músculo, mas aí ele pode se acumular no sangue a depender se você está muito acima desse limiar anaeróbio ou não, ou se está abaixo, aí não acumula, porque você produz o lactato e remove. Se você encontrar uma intensidade de exercício na qual o seu organismo remove na mesma velocidade que produz, o lactato fica em equilíbrio. E isso a gente chama de estado estável de lactato, que é um dos critérios para dizer que o indivíduo está no limiar anaeróbio. Então, quando você está no limiar anaeróbio, o exercício é predominantemente aeróbio, mas ele tem alguma produção de lactato, que, no entanto, também é removido e ele fica em equilíbrio. Quando você ultrapassa um pouco esse limiar anaeróbio, e você começa a acumular esse lactato, e quanto mais acima do limiar anaeróbio, maior acidose metabólica você vai ter, e que isso pode ser confirmado com os níveis mais altos de lactato sanguíneo, né? É importante saber o limiar porque ele norteia a prescrição do treinamento, principalmente para os atletas de endurance, né?
O meu mestrado e o doutorado foram muito em cima do limiar anaeróbio. No mestrado foi com corredores de endurance mesmo, os quais eu avaliava, prescrevia treino, né? E eu comparava protocolos de determinação desse limiar anaeróbio. Então, a gente usava o limiar anaeróbio individual do Teg Tibur, lá da década de 80, do Teg Tibur, não, do Stigman, da década de 80, comparávamos com o lactato mínimo do Teg Tibur, que já foi em 92, eu acho, e com outros protocolos também, né, com o limiar ventilatório. Nós fomos os primeiros, inclusive, a mostrar que era possível identificar o limiar pela glicemia, que chamou de limiar glicêmico. Quando passava esse limiar, você tem um desequilíbrio fisiológico, né? Você começa, a sua glicemia sobe porque a adrenalina vai subir muito, as catecolaminas, né? Então vai ter glucogenólise hepática, vai aumentar a glicemia, a frequência cardíaca vai subir muito, a pressão arterial tem também a gente já chegou a encontrar um breakpoint até de pressão arterial quando ultrapassa o limiar, mostrando que o limiar anaeróbio é uma intensidade ótima não só para o atleta de endurance, que vai treinar e quer naquele dia fazer um treinamento entre o domínio entre moderado e intenso, é o limiar, entre moderado e intenso é o limiar, tá? Então, se você quer um treinamento moderado, você vai abaixo do limiar. Se você quer intenso, vai acima do limiar. Se você quer ele severo, você vai bem acima do limiar numa intensidade que atinge VO2 máximo. Por exemplo, tiros de 1.000, né? Tiros de 1.200. A literatura trata também o que você chama de intenso como pesado e severo, né? Moderado, pesado e severo, não é isso, Everson? Isso. Moderado, pesado ou intenso e o severo. O severo é na intensidade de VO2 máximo. Imagina você fazendo um teste de 12 minutos, quem presta concurso aí, ou correndo 3.000, né? Ali você está no domínio severo. E ainda tem o domínio extremo, né? Que é o exemplo quando o indivíduo corre uma prova de 400 metros rasos. No extremo, você atinge a exaustão sem antes atingir VO2 máximo. Porque no teste incremental, se você colocar o indivíduo numa esteira e for aumentando a intensidade, a velocidade da esteira a cada 3 minutos, você começa lá no domínio de baixa intensidade, que é aquele trotinho que inicia logo quando você faz a transição da caminhada para o trote ali, baixa intensidade, exercício de baixa intensidade. Você vai aumentando a esteira, a velocidade da esteira a cada 3 minutos, chega um momento que você começa a sentir que aquilo é moderado, ainda está abaixo do limiar. E aí, quando vê, você passa do limiar, né? Aí ele se torna o intenso ou o pesado, né? Que você falou. E ainda dentro dessa zona intenso ou pesado, você ainda vai uns 2 estágios ali, ou 3, aí chega no domínio severo, que é onde você vai atingir exaustão. Ali você atinge o seu VO2 máximo, né? Então, você no teste incremental desse, você tem o limiar anaeróbio e você tem o VO2 máximo. Então, você tem, portanto, a velocidade de limiar anaeróbio e a velocidade de VO2 máximo. Um praticante recreacional comum, assim, que tem um VO2 máximo assim, entre 50 e 60 ml por quilo por minuto, ele deve terminar um teste desse na esteira a uns 15 km por hora. Esse cara, talvez ele faça nos 3.000 algo entre 11h30 e 12 minutos nos 3.000, né? Ou seja, 15 km por hora ali, mais ou menos. Mas o limiar anaeróbio desse cara é 12, 11,5, 12. Então, você tem um indivíduo que, quando ele vai correr a 12 por hora, ele está no limiar anaeróbio. Ele está em equilíbrio, a produção e remoção. Ele ainda consegue fazer conta enquanto corre, consegue raciocinar. Ele se cansa, mas é um cansaço sustentável. São aqueles treinos contínuos rápidos, de meia hora, sabe? Quando você corre forte, mas é um forte assim, não é que é forte, ele é da transição do moderado para o intenso, sabe? Agora, no dia seguinte, você fala, não, ontem eu treinei no limiar, cansei um pouco, aí você vai no domínio moderado. Em vez de correr a 12 por hora, que é o teu limiar, vamos supor que você corre a 11 aquele dia. Aí você corre a uns 50, rodagem de 50 minutos, que é uns 90% do limiar, por exemplo, né? Depois, no outro dia, você pega e fala, não, hoje eu estou bem, porque ontem eu só fiz um contínuo lento, abaixo do limiar, hoje eu estou sentindo bem, vamos fazer um intervalado. Às vezes o teu treinador te mete um intervalado lá no domínio severo. Aí tem os tiros, por exemplo, de 1.000 a 10, 15% acima do limiar anaeróbio, ou da própria velocidade do VO2 máximo, que é os 15 por hora, por exemplo. E aí tem toda a questão, depois, se vocês quiserem que eu possa discutir, relação esforço-pausa, quanto que é o ideal fazer e tal. E aí o que eu quero que vocês percebam é que no meu exemplo aqui,
Um dia é um treino no domínio de moderado a intenso, que é o limiar. No outro, moderado. Depois vem o intenso. Aí daí você pode dar um descanso. Depois pode vir de novo no limiar. Se for o caso, dependendo do atleta, algum no domínio severo, que só atletas anaeróbios mais fazem. Não há muita necessidade, né? Os atletas de endurance. Aí depende se é um atleta de endurance de 3.000 e 5.000, ou se é um atleta de endurance que é um maratonista. Tudo depende, assim, do tipo de atleta, do passado esportivo dele, o quanto você vai usar essas zonas de intensidade. Mas todo bom treinador deve conhecer qual é a zona de limiar anaeróbio, para você saber o que é abaixo do limiar anaeróbio para aquele cara, o que é acima, ainda sendo intenso, mas severo. A partir de qual velocidade você está no domínio severo, que você quer atingir VO2 máximo, né? Para você jogar com as cargas de treino e também planejar a recuperação. Perfeito, É muito interessante usar esse... como bússola também a escala de percepção de esforço de Borg, tá? Hoje muitos treinadores usam a mais antiga que tem, aquela escala de 15 pontos do Borg, que vai de 6 a 20, tá? Ali o limiar é mais ou menos 13 na escala de Borg, tá? Nos nossos estudos. Vários demonstraram isso, inclusive para diabéticos, hipertensos, cardiopatas. Isso que é legal, a percepção de esforço, que independente do estado de treinamento e da saúde dele, se é patológico ou saudável, o limiar, todo mundo tem um limiar, né? Quase todos os patológicos têm um limiar. Tem alguns que entram em exaustão sem antes nem chegar no limiar. Mas aqueles que conseguem se exercitar nos diferentes domínios de intensidade, eles têm um limiar, seja patológico ou não. Só que, por exemplo, enquanto que o indivíduo, vamos dizer assim, um diabético, que não seja um diabético severo, e que esteja sendo capaz de correr, tal, vamos dizer que o limiar anaeróbio dele é 9 km por hora. O corredor recreacional é 12 por hora. Já o atleta vai ser 18 por hora, o limiar de um atleta. Todos eles têm um limiar, porém, em cargas externas, velocidade de corrida diferentes. Mas todos vão ter, na escala de Borg, 13 percepção de esforço, por volta de 13, na escala de Borg que vai de 6 a 20. E também a gente usa muito a escala que vai de 0 a 10. Essa eu tenho usado muito, principalmente porque, por influência dos meus filhos, que eu falei que eu comecei a treiná-los, né? Eu pensei assim comigo, né? Há uns anos atrás eu deixei de ser treinador para ser cientista. Depois os meus meninos foram surgindo, eu que treinava só um ou outro atleta master por ser amigo meu, comecei a treinar meus meninos, né? E começaram a aparecer amiguinhos dos meus filhos que não tinham treinador, que tinham talento. Aí eu acolhi alguns, né? Comecei a acolher alguns. E aí eu percebi que, assim como no idoso, na criança e no adolescente, usar a escala de 0 a 10 é melhor, tá? Então, ali o limiar está ali entre 6 ou 7, na escala é mais ou menos o limiar. Então, até a nota, eu pergunto, que nota está do esforço? Eles estão correndo? De 0 a 10, qual a nota do seu esforço? Eles falam, um 7. Fala 7, está fazendo, eu sei que ali está no limiar. Agora, quando eu quero tiro intenso, que nota do esforço? Aí 9, 10, né? Quando dá nota 8, você sabe que ele pode ser que ele está uns 2, 3, 5% acima do limiar. Aqueles aeróbios de 10 a 15 minutos, que são intensos, um pouquinho acima do limiar, né? Então, eu uso muito a escala de Borg também. Mas o importante é você tentar saber esse limiar para todo mundo. Seja o atleta, e aí tanto faz se é velocista ou fundista, porque na base o velocista vai trabalhar o aeróbio. E no mesmo período de competição, quando você mandar ele fazer algum treino mais leve, você precisa saber o limiar dele para pelo menos recomendar, hoje é um trote nessa velocidade só, sabendo que você quer circular com ele num domínio de intensidade mais baixa, né? Agora, quando é fundista, nem se fala a importância, mas é importante também para o patológico. Como eu coloquei para vocês, acima do limiar, tem aumento das catecolaminas, tem drift, tem até um ponto de inflexão de pressão arterial, então para o hipertenso não dá. Você tem acidose metabólica acontecendo, então o diabético pode entrar em acidose metabólica, aumenta mais a glicemia acima do limiar, né? Então, é uma zona de intensidade segura para prescrição para diferentes grupos, mesmo para o atleta de elite até o patológico. Bert, sensacional, cara. E a aula, assim, eu fico contente, cara, de ouvir você falar isso, e eu acho que vai passar mais credibilidade dos nossos alunos aqui, ver que a gente tem muita empatia também profissional e que trabalha direitinho com o mesmo conceito, sem pôr e nem tirar, mas com uma didática impressionante de alguém que foi precursor desse conceito, né?
muitas coisas eu queria comentar com você que eu fui marcando aqui, então você já deu uma deixa de usar o limiar para interconexão de carga de treino, né? Então é isso que a gente fala, né? Que você falou, se o cara trabalhou no limiar um dia, no dia seguinte vai fazer abaixo, para no outro dia fazer acima. Isso é importante o atleta amador, principalmente, saber, né, Herbert, que assim, o cara que não tem assessoria ou não tem o treinador, ele tende a achar que quanto mais forte, melhor. E esse, com certeza, não é o melhor caminho, né, Herbert? Não, não, com certeza não. Sabe aquele ditado? Às vezes menos é mais, né? Eu trabalho muito aqui também com escala de percepção de recuperação dos meus atletas. Tem uma outra escalinha que vai de 0 a 10 também. Você tem que tentar simplificar para a turma ter esse nível de compreensão, né? Então, quando eles estão atribuindo nota 8, 9, né? Ou até 10, às vezes, eles estão num dia bom, geralmente estão bem recuperados, principalmente se tiver nota 9, assim, né? Se está com nota 7 ou 8, é um dia legal que dá para você seguir com o treino. Se está dando nota 6 ou 7, aí talvez ali naquele dia ou descansar, mas com certeza não é dia de fazer treino forte, né? Então, você tem que, além de tentar fazer esse manejo, porque você pode sentar e elaborar uma planilha teórica para o seu atleta, né? Sabendo que hoje ele vai correr abaixo do limiar, amanhã no limiar, depois acima, depois volta abaixo, depois descansa, você pode ir jogando com isso. Só que na teoria você fez uma planilha que teoricamente ele se recuperaria, conseguiria encaixar. Na prática, tem outros fatores, né, que influenciam. Ele, por exemplo, se tiver com estresse emocional do trabalho, ou às vezes nos relacionamentos, hoje tem estudos mostrando que o estresse emocional, indivíduos que têm um estresse emocional, eles podem levar até o dobro do tempo para recuperar de um dado estímulo de treino. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com tabelas de percepção de recuperação, o que muitas vezes acontece de um microciclo de 7 dias, aquela planilha de 7 dias, às vezes para algum atleta em alguma fase da vida dele, você acaba tendo que esticar ela vira 10 dias. Você vai jogando assim as cargas, dando mais descanso, né? Para conseguir andar para frente com o indivíduo. Não adianta apertar muito que aí é pior, que o atleta piora. E aí ele entra, às vezes, numa crise, né? Ele treina, ele está cansado, daqui a pouco ele treina, começa a piorar, aí ele começa a diminuir um pouco o treino porque ele está cansado, mas treina e não vai, e aí chega uma hora que ele se confunde, ele não sabe se ele está indo mal porque ele está treinando um pouco, ou se ele está cansado. Muitos acham que não estão treinando bem e fica querendo forçar mais. Aí vem o overtraining, né? Aí altera todos os hormônios, fica com o nível de cortisol alto, a qualidade do sono cai, a urina fica escura, começa a ficar com problema até de relacionamento, né? Porque ele fica agressivo, fica irritadiço, né? E às vezes a ansiedade aumenta, porque o treino interfere em tudo. Aí aumenta a ansiedade, começa a comer porcaria, aí começa a mudar a composição corporal, e esse atleta anda para trás se não tiver uma boa orientação, né? Muito bom, Herbert. Que aula, assim, que papo gostoso, a vontade de ficar conversando até amanhã com você, né? E assim, ó, eu tô com pergunta preparada aqui de assunto que você pegou lá na frente, mas vai surgindo mais coisas. Por exemplo, olha que legal, e tem gente que reclama que às vezes eu também sou um fã da tecnologia, pô, eu vibro, gosto de usar, né? Testes, eu gosto de ir para dentro do laboratório também, mas tem muita gente que usa isso como muleta, né, Herbert? E, por exemplo, você pode fazer ciência de maneira muito mais simples. Então, dá, por exemplo, para fazer uma analogia da tabela de percepção de recuperação, com, por exemplo, o HRV, né? Que tem gente que fala, tanto, mas eu não tenho, se preocupa tanto e nem sequer se preocupa em fazer uma escala, um Excelzinho, e ver como está o nível de recuperação por percepção de recuperação, né? Pode fazer essa analogia? Posso sim. Então, aqui, por exemplo, né, na Católica, eu tenho acesso ao laboratório, né, porque eu fui coordenador de laboratório, eu sou coordenador de projetos de pesquisa dentro do laboratório, os técnicos do laboratório são meus amigos, meus alunos sabem mexer nos equipamentos, mas eu confesso que eu uso o laboratório com muito pouca frequência, muito pouca frequência. Eu resolvo a maioria dos meus problemas de forma indireta, sabe? Até para não perder tempo e não gastar recurso à toa, né? Além dessas tabelinhas que eu coloquei, por exemplo, uma coisa que eu uso muito é o custo de frequência cardíaca no exercício submáximo. Isso aí a gente publicou um artigo agora um ano retrasado, eu acho,
É uma metodologia que nós usamos desde cavalo de corrida, atleta, corredor de endurance, corredor recreacional. E sabe aquele custo de oxigênio que o Duplantier propôs lá na década de 80 para medir eficiência mecânica? Ué, eu Sim. pensei, se o VO2 é o débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio, e o débito cardíaco, que é o que mais contribui, né, para o aumento do VO2, é o débito cardíaco, que é a frequência vezes o volume sistólico, sendo a frequência cardíaca o maior determinante, eu comecei a fazer o mesmo modelo só com a frequência cardíaca. Aí eu notei que eu produzia que a gente chama de custo de frequência cardíaca, só que eu usei isso aí para estimar a Vmax. Então, no mesmo treino, assim, no aquecimento padronizado, por exemplo, assim, o meu filho, o Luca, né? O limiar dele dá uns 16 por hora, mais ou menos. Ele é velocista, né? E aí, no aquecimento, vamos dizer que ele corre a 16, 15 ou 16 por hora, 5 minutinhos ali, padronizado, na pista, né? Passando ali, tem dia que ele está sentindo melhor, ele passa 1,20 por volta, 3 voltas. Tem dia que ele passa 1,25, 1,30, né? Porque eu peço para ele encontrar a intensidade que seja mais ou menos ali 13 no Borg, né? Ou entre 7 e 8 na escala de 0 a 10. Aí o dia que ele está sentindo melhor, acaba sendo um ritmo, para a mesma carga interna, o ritmo sai mais forte. Aí eu pego a frequência cardíaca no final e calculo a velocidade. Vamos dizer que ele correu a 16 e poucos por hora, aí eu pego a frequência cardíaca, digamos que deu 170 batimentos por minuto, 170 e pouco, divido pela velocidade, me dá um custo de frequência cardíaca, batimentos por quilômetro por hora. Aí eu pego a frequência cardíaca máxima dele, divido por esse custo, me projeta o Vmax estimado, entendeu? Sensacional. Nós publicamos isso daí. Ali na mesma hora do treino, do aquecimento, então, eu sei se ele está num dia bom ou num dia ruim. Se ele tiver com custo de frequência cardíaca baixo, quer dizer que ele está num dia bom. Por quê? Porque para a mesma velocidade, ele está com batimento cardíaco baixo e está correndo solto. E aí produz o quê? Quando você pega a frequência e divide pela velocidade, produz um custo de frequência cardíaca. Se tiver com frequência baixa, uma velocidade mais alta, o custo mais baixo. Quer dizer, ele está econômico aquele dia. É o dia que você recuperou das suas microlesões, você fez a reposição de glicogênio, você não está desidratado, etc. E está emocionalmente bem, a fim de treinar, etc. Naquele dia está num dia bom. Aí, quando você calcula esse custo e estima o Vmax, produz Vmax mais alto. Aí eu sei que aquele é um dia bom para eu aplicar um teste ou um treino forte, sabe? Inclusive, você pode ajustar, né, a carga do treino pelo aquecimento, né? Pelo aquecimento. Eu faço isso já tem quase uma década que eu faço isso desse jeito. Porque antes mesmo de eu publicar o artigo, já tinha esses dados, eu já aplicava o conhecimento, né? Tanto é que, curioso que quando eu fui para os Estados Unidos, né, fiquei 2 anos lá, primeiro ano, fiquei louco para treinar. Por quê? Eu ia para o laboratório, o meu supervisor era muito legal, o John Lewis, lá na University of Miami. Ele treinava fisiculturismo também, o cara era louco por treino, né? E aí ele curtiu que eu era atleta e tal. Eu comecei a ajudar ele a orientar os alunos. Ele tinha muitos estudantes de medicina e estudantes de mestrado de outros países, doutorado. Eu comecei a participar dos projetos, ajudar, escrever papers, né? Aí eu botei os meus alunos aqui com eles de lá, né? Eu lutando lá e começando a publicar artigo, de tal modo que ele falou assim, cara, pode vir no laboratório 2 vezes por semana, você trabalha da tua casa, escreve os artigos, orienta meus alunos online. Cara, aí eu fiquei com uma vida bem legal, muito produtivo, fazia as estatísticas, escrevia os artigos, levava meus filhos na escola, ia para o laboratório 2 vezes por semana, o resto trabalhava de casa, tinha qualidade de vida, e eu conseguia, então, estou trabalhando, agora eu vou treinar. Saía, ia treinar. E aí eu me deparei com uma estrutura, né, cara? Uma high school perto da minha casa, tinha uma pista sensacional, academia de ponta. Aí só que tinha um lugar fera que eu gostava de treinar, que era lá em... não estou me lembrando o nome da cidade agora. Eu viajava uns 40 minutos, porque lá tinha muitos atletas de elite, alguns atletas olímpicos que treinavam, né? Aí eu ia nessa cidade e chegava lá, eu ia fazer o treino. Só que acontecia às vezes, Sandra, que eu chegava, me preparava para ir lá naquele dia, chegava naquele dia, Miramar, chama a cidade, Miramar, na Flórida. Tem uns Grand Prix internacionais que acontecem lá, uns meetings, sabe? Sim. Aí quando eu chegava lá, eu ia fazer o aquecimento, eu via que eu não estava, pelo custo da frequência cardíaca, eu estava não estava num dia bom. Mas eu pensava, caramba,
viajei até aqui, as barreiras tudo aí, pista aqui. Aí eu falei, não, eu vou treinar, cara. Vou treinar, depois eu descanso. Depois eu descanso 2 dias a mais. Eu dou uma carga aqui, não estou recuperado, eu descanso 2 dias a mais. Não vou perder a oportunidade. E fui nessa, cara. Então, eu fiquei muito vislumbrado no primeiro ano lá nos Estados Unidos e queria treinar de todo jeito, cara. Resultado, comecei a ficar cansado, comecei a ter lesões, não virou nada, cara. Não virou nada. Eu acabei até perdendo meu tempo lá. Depois, cara, tomei juízo e falei, cara, se eu fosse o meu treinador, eu ia falar para mim não fazer isso. Aí eu falei, então não vou negociar mais comigo. Eu tenho um treinador agora, eu tenho 2 Herbert. O Herbert atleta, o Herbert treinador. Então, quando eu chegava para treinar, o meu espírito de atleta, o atleta quer fazer, o atleta quer treinar, ele tem muita motivação. Porque tem aquele que é preguiçoso e tem aquele que é leão de treino, que é meio viciado em treino, né? E eu sou desse tipo, eu quero treinar. Aí, comecei a falar para mim mesmo. Às vezes eu viajava até Miramar, uma vez eu até fui com a Carmen, com as crianças. Cheguei lá, fiz o aquecimento. Ela falou, e aí, não vai treinar? Eu falei, não. Ué, mas veio aqui, não vai treinar? Eu falei, não, eu não estou num dia bom. Vou treinar vocês, fazer só alongamento e tal. Aí eu comecei a me respeitar, né? E às vezes perder viagem. Ir até o local de treino e perder viagem. Depois que eu descobri uma esteira dentro do condomínio, eu fazia o meu curso de frequência cardíaca para saber se estava no dia bom antes de sair de casa, né? Senão você não estava num dia bom nem viajar. Mas aí eu aprendi a me respeitar, mais resultado, cara. Mas evolui bastante, cara. Bati recorde sul-americano. Eu, aos 46 anos, eu fiz uma marca melhor do que a que eu tinha feito aos 40. Ou seja, eu era 6 anos mais velho, mas o meu recorde sul-americano da categoria dos 45 a 50 é mais forte que o meu próprio recorde sul-americano da categoria dos 40 a 45. E naquele ano eu fui campeão mundial eu fiquei em segundo do ranking mundial geral na minha categoria, mas fui campeão mundial lá na Austrália, no 110 com barreiras, né? E aí eu vi o quanto que você fazer um treinamento baseado em evidências, seguir, a chance de acertar é muito maior do que a de errar, sabe? Muito legal, Herbert, muito legal mesmo. E assim, é o que eu falo também, às vezes até a gente, quando veste o chapéu do aluno, né, a gente veste o chapéu de atleta, a gente tende a cometer os mesmos erros que eles, né? Então a gente sabe muito bem, e é por isso que a gente cobra tanto, né? Porque a gente, quando põe o chapéu de atleta, de aluno ali, tende a fazer a mesma cagada, que é o que você falou ali, né? Mas assim, tem que segurar o ímpeto, e os atletas dão importância para isso que a gente fala. Salve, salve, amigo, sensacional, né? Essa primeira parte do nosso episódio do Resistência Podcast aqui com o Herbert Simões, é um cara, um cientista que é referência no país, né? E fora também, além de ter vivenciado tudo isso que ele falou para vocês como atleta, estudando sobre isso. Então, fechamos assim a primeira parte desse episódio e não percam na próxima semana a segunda parte, a continuação desse episódio do Resistência com Herbert Roberto Simões. Abraço!